Boa noite a todos. Vamos agradecendo a oportunidade de termos juntos o momento da leitura das reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Vamos unindo nossos pensamentos e vamos fortalecendo o nosso caminho, as nossas atitudes neste caminhar em direção à nossa reforma íntima. Então, vamos nos unindo para a leitura do Evangelho da noite de hoje, pedindo a Jesus que nos abençoe com tudo que estiver o nosso merecimento, para que nós possamos entender e praticar as lições recebidas do nosso Evangelho. Boa noite a todos, que assim seja. Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas simpatizantes da doutrina espírita, que nos escutam através do canal do YouTube. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Item 16 e 17. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deve ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, todo mal. Extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus, nada disso de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Olá, queridos amigos e amigas, vamos então refletir a respeito da leitura do Evangelho de hoje, que vem nos falar a respeito do escândalo. O objetivo desse Evangelho, meus irmãos, é trazer um pouco dos esclarecimentos da doutrina espírita a respeito desse tema. O escândalo muitas vezes ocorre na nossa existência aqui e é considerado uma atitude
censurável por parte daquele que o causa. E também, nessas circunstâncias, servirá de instrumento de progresso, de que se utiliza a providência divina para ajustar as suas leis todos aqueles que o desviaram. O escândalo, meus irmãos, é todo mau procedimento, que nos afasta do cumprimento das leis divinas. E muitas vezes é necessário que o escândalo ocorra, mas o Evangelho nos esclarece que não devemos ser aqueles que provocam os escândalos, uma vez que o escândalo sendo praticado, será necessário que aquele que o pratica faça o seu processo de reparação, ou seja, estará contraindo para si sofrimentos, até que se ajuste às leis de Deus. Então, nesse sentido, a partir da leitura do Evangelho que foi realizada hoje, é importante que compreendamos, que todo aquele que praticar ou que provocar os escândalos sofrerá aquilo que houver feito ao próximo, ou seja, sofrerá aquilo que fez um irmão sofrer, pois este se coloca sob o influxo da lei de causa e efeito. A sua resignação diante do sofrimento tornará este mais ameno e suportável, ou seja, o seu processo de reparação menos doloroso, menos aflito. Aquele que causa o escândalo, nos diz o Evangelho, vai servir de instrumento à providência divina, para que esta possa oportunizar aos demais, as reparações necessárias, ou seja, aqueles que erraram no passado. Contudo, nem por isso os escândalos ficarão impunes. Por isso que a passagem evangélica fala sobre ai daquele por quem vier o escândalo. O nosso segundo parágrafo também vai trazer a nossa reflexão sobre a fala de Jesus. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Devemos então interpretar as expressões de Jesus, não levando para o lado literal da palavra. As nossas mãos podem ser sim utilizadas para praticar o mal ou para provocar escândalos, mas Jesus está se referindo através de suas palavras a cortar o mal pela raiz, a observarmos em nós onde onde nasceu esse procedimento que se tornou um escândalo. É entender que é necessário a cada um de nós, seus irmãos, a cada criatura, buscar eliminar em si mesmo o que possa ser objeto de escândalo. Seja os nossos vícios, seja o nosso sentimento de ódio ou rancor, desejos de vingança, complexos de superioridade, quaisquer que sejam as razões que nos façam acreditar que pode nos levar a cometermos ou provocarmos os escândalos aqui nessa terra. Então, que o Evangelho de Jesus possa ser trazido ao nosso coração, que possamos compreender, aos poucos modificar as nossas atitudes, observando que ainda somos muito imperfeitos, mas sempre buscando a nossa melhoria e evolução espiritual. Que Jesus envolva a todos com muito amor e paz. Prece de fluidificação de nossas águas. Querido Deus e amado irmão Jesus, sois dono e governador de nosso planeta Terra. Fluidificai juntamente com os espíritos bondosos e amigos, fluidificai todas as águas,
não só de nossas casas, aqui reunidos, fazendo o Evangelho, mas de todas as casas, dos nossos vizinhos e dos nossos familiares. E que essa luz de fluidificação de nossas águas se estenda até os hospitais, lar de idosos, abrigo de crianças, e se estenda também aos nossos irmãos que se encontram nos presídios. E aonde houver um irmão precisando de um bálsamo, de um alento, que eles se sintam fortificados ao ingerir de suas águas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.